Olá, nessa aula vamos dar continuidade a falar sobre inferência, sobre o vetor de médias. Apresentamos um teste de hipótese na aula anterior e, em seguida, a gente vai apresentar algumas abordagens que são equivalentes e complementares ao teste T2 de Rotland que foi apresentado anteriormente. Na aula anterior, vimos por analogia ao caso univariado um procedimento para realizar testes de hipóteses sobre o vetor de médias através do teste T2 de Rotland. Nesse caso, a gente tinha uma amostra x1, x2, xn do vetor aleatório x, uma amostra aleatória de uma população normal multivariada de dimensão p com vetor de médias μ e matriz de covariância sigma. Então, suas estimativas de μ e sigma são dadas por x barra tio e S, que é a minha matriz de covariância amostral. Tá? E o nível de significância alfa é igual à probabilidade da minha estatística T2 de Rotland ser maior que o seu nível crítico, do que o T2 tabelado, que é n-1 vezes P, dividido por n-P, uma constante, vezes a f de Schneedeker com P e n-P graus de liberdade é o nível alfa. Qualquer que seja o verdadeiro valor de μ e sigma. Tá? Então, essa é a região crítica e a abordagem que é feita para realizar um teste de hipótese sobre o vetor de médias. Tá? Basicamente, se x segue uma distribuição normal multivariada e eu tenho uma amostra aleatória de observações dessa normal multivariada, então, para testar a hipótese nula de que a média é igual ao vetor μ0 de constantes, versus a hipótese alternativa que o vetor de médias é diferente do vetor de constantes μ0 ao nível de significância alfa, temos a seguinte regra de decisão. Rejeitar H0 em favor de H1 se essa estatística T2 de Rotland calculada para minha amostra for maior que o novo nível crítico da estatística T2 ao nível alfa. Tá? Esse é o teste. Nessa aula, a gente vai apresentar uma alternativa para fazer inferência a partir de uma amostra através de intervalos ou regiões de confiança. Precisamos estender o conceito de um intervalo de confiança univariado para uma região de confiança multivariada. Então, vamos considerar θ um vetor de parâmetros da população. Esse vetor de parâmetros é desconhecido. E esse θ grande é o conjunto de todos os valores possíveis de θ. Uma região de confiança é uma região com valores prováveis, plausíveis para θ. A região de confiança 1 menos alfa, de 100% para o vetor de médias μ, de uma distribuição normal p variada, é definida pelo conjunto de pontos pelo conjunto de pontos do vetor μ, tá? Pelo conjunto de pontos μ que satisfazem a desigualdade, tá? E a desigualdade é essa aqui, ó, probabilidade de n x barra menos μ transposto vezes S a menos 1 x barra menos μ, que é menor ou igual que n menos 1 P dividido por n menos P vezes F P n menos P ao nível alfa. Quando a gente falou de distribuição normal multivariada e a gente dava um corte de uma distribuição normal multivariada, essa região de confiança era um aqui quadrado com P graus de liberdade. Tá? Mas nesse caso, agora, quando a gente está tratando com uma amostra, essa região de confiança amostral, ela vai ser baseada na minha estatística T2 de Rotland, tá?
que tem essa distribuição T2 crítico ao nível de significância alfa. Tá? Então, essa é a minha região de confiança amostral, que vai usar a distribuição T2 de Rotland, que é equivalente a essa constante multiplicado pela F de Snedeker. A região de 101 menos alfa por cento de confiança para a média de uma distribuição normal de dimensão P vai ser um elipsoide, determinado pelos valores de μ, pelos vetores de constantes μ, tais que nx barra menos μ, S menos 1 x barra menos μ, seja menor ou igual que P vezes n menos 1 dividido por n menos p vezes a f de Snedeker com p e n menos p graus de liberdade, onde x barra e s, x barra é o vetor de médias amostral e s é a matriz de covariâncias amostral calculada para essa minha amostra, essas observações amostrais x1, x2, xn. Bom, quando temos uma região de confiança desse tipo, para determinar se um dado valor μ0 é um valor plausível para representar μ, basta calcular a distância quadrada generalizada T2 e comparar com a constante C2. Essa constante C2, basicamente, vai ser o nível crítico da minha T2 ao nível alfa. Se a distância quadrada T2 for maior que C2, então μ0 não pertence à região de confiança. Equivalentemente, ao testar a hipótese bilateral, o vetor de médias μ é igual ao vetor de constantes μ0 versus o vetor de médias μ é diferente do vetor de constantes μ0, a qual possibilita afirmar que a região de confiança consiste de todos os valores de μ0 para os quais a minha estatística T2 não rejeitaria a hipótese nula ao nível alfa. Ou seja, realizar esse teste de hipótese bilateral equivale a uma região de confiança equivalente a esse teste de hipótese bilateral consiste de todos os valores de μ0 para os quais eu não rejeitaria a hipótese nula ao nível alfa. Tá? Então, se eu tenho um determinado valor μ0, calculo a distância quadrada generalizada T2 e ela é menor do que essa constante C2 definida aqui. Tá? Se ela for menor, então eu digo que o vetor μ0 pertence à região de confiança e é um valor plausível para representar o vetor de médias da população. Tá? Uma região de confiança equivale a um intervalo de confiança, no caso univariado. Essa abordagem de realizar inferência com base numa região de confiança consiste de considerar como valores plausíveis para o vetor de médias μ os pontos que pertencem ao elipsoide, com centro no vetor de médias amostrais. Ok? Então, ó, quando eu tenho uma normal multivariada de dimensão P maior ou igual que 4, eu não consigo fazer o gráfico da região de confiança para mim. Eu consigo fazer com P igual a 2, com P igual a 3, mas quando P fica maior ou igual que 4, eu não consigo mais. Mas, no entanto, eu consigo calcular os eixos dos elipsoides e seus tamanhos relativos, os quais são determinados pelos autovalores lambda-i e autovetores EI da matriz de covariâncias amostral. Os tamanhos dos semi-eixos dessa região de confiança aqui são determinados por
raiz do alto valor lambda I vezes a constante C dividido por raiz de N. Colocando o valor de C, tá? A gente obtém essa expressão aqui, e então esse vai ser o tamanho do semi-eixo associado ao iésimo alto valor. Então, construindo uma elipse de confiança para o vetor de médias μ, eu tenho essa distribuição bivariada x1, x2, que representam a raiz quadrada, a medição da radiação com a porta fechada, elevado à potência 1/4. Tá? Com a porta fechada e com a porta aberta. E eu tenho uma amostra de 42 observações. Com base nessa amostra, eu posso obter o vetor de médias, a matriz de covariância, a matriz de covariâncias amostral, encontrar os autovalores de S, encontrar os autovetores de S e elaborar a região de confiança dessa forma. E a gente vai ter a região de confiança escrita aqui. E para um vetor de médias composto por duas constantes, μ1 e μ2, basta eu substituir os valores, calcular e verificar se ele é menor do que essa T2 ao nível crítico, que deu 3,23. Se a distância for menor, esse vetor μ1, μ2 é considerado plausível de representar o vetor de médias do nível de radiação do micro-ondas com a porta aberta e fechada, elevada à potência 1/4. Tá? Então, se a gente calcular aqui, a F foi 3,23, essa é a F, 3,23, mas eu vou multiplicar aqui por 2 vezes 41 sobre 40, vai dar 82 sobre 40, basicamente 2,0 alguma coisa multiplicado pela F, eu vou ter 6,62. E se eu tenho esse vetor aqui, ó, 0,56, 0,59, eu quero saber se esse ponto se esse vetor μ pertence à região de confiança. Aí basta eu pegar esses dois valores e substituir na fórmula da região de confiança, na equação. Tá? E a gente vai calcular essa distância e obtém aqui a distância generalizada quadrada 1,3, que é menor que 6,62. Então, esse ponto está dentro da região. E se eu estou realizando um teste de hipótese de que o vetor de médias é igual a esse vetor aqui de constantes, ao nível alfa de 5% de significância, eu não rejeitaria H0. Ou seja, eu iria aceitar a hipótese H0 de que o vetor de médias é esse valor. Tá? A distribuição conjunta do gráfico, o gráfico do elipsoide de confiança conjunta na figura 5.1 vai ter centro nesse vetor de médias e os tamanhos dos semi-eixos vão ser esses valores. Se a gente considerar a proporção entre os tamanhos dos eixos, a razão entre os tamanhos dos eixos, a gente pode verificar que o eixo maior, o primeiro eixo, vai ter tamanho 3,6 vezes o segundo eixo. E aqui está o gráfico, ó, quase 4 vezes maior do que esse segundo eixo aqui, centrado aqui nesse vetor de média x/1, x/2 e com semi-eixos e direção apontadas segundo os altos vetores de S.
Tem um outro exemplo aqui, com 3 observações e 2 variáveis que você pode fazer para treinar, tá? Calcular aqui a região de confiança e montar a elipse de confiança de 95%. É um treinamento, né? E tem um outro exemplo aqui, que é um caso trivariado, e eu quero verificar se esse vetor de constantes μ0 igual a 16,9, 8,8 e 109,2, se ele pertence à região de confiança do vetor de variáveis relacionadas à produção comercial, produção de tubérculos graúdos e peso médio de tubérculos graúdos selecionados nessa fazenda Maria da Fé em Lavras. Tá? Aqui está a minha amostra, 15 observações com os dados desse vetor de variáveis relacionado aos tubérculos graúdos. Aí pode-se obter o vetor de médias, a matriz de covariância, os autovalores e os autovetores associados. Com isso, é possível montar a região de confiança. Eu posso pegar o vetor de constantes μ, substituir aqui μ1, μ2, μ3 e calcular. Eu vou obter o valor 12, calcular o nível crítico da T2, vai ser 12,21. E se eu tenho um conjunto de pontos μ1, μ2, μ3, eu posso substituir nessa expressão e encontrar a região de confiança associada. Para verificar se esse ponto pertence à região de confiança, eu posso substituir μ1, μ2, μ3. O valor encontrado foi 563, que é maior do que o T2 crítico, o que indica que essa média, esse vetor de médias μ0, não pertence à região de 95% de confiança. Nesse caso, eu rejeitaria a hipótese nula em favor da hipótese de que esse vetor de médias aí, ele não é dos tubérculos associados à fazenda Maria da Fé, em Lavras. Ok. E aqui está o gráfico do elipsoide elaborado. Tá? Nós definimos anteriormente regiões de confiança para o vetor de médias de uma população normal. Tá? É comum em análise de dados multivariados, além dessa região de confiança, quando eu vou realizar inferência multivariada, além dessa região de confiança, é comum também apresentar intervalos de confiança simultâneos para as componentes do vetor de médias, para complementar a informação que foi fornecida junto à região de confiança. Essas declarações de confiança, o objetivo é que elas sejam consideradas simultaneamente com uma alta probabilidade de ocorrência. Os intervalos confidenciais para cada componente individualmente serão mais estreitos, enquanto que os intervalos confidenciais simultâneos eles vão ser mais largos, mais amplos. Os intervalos confidenciais simultâneos eles serão baseados na região de confiança para μ, definida por T2 de Rotland. Tá? Então, além da região de confiança para o vetor de médias μ, que a gente já viu, é possível elaborar outras abordagens baseadas em declarações de confiança para os dados multivariados. E as alternativas são os intervalos de confiança T, os intervalos de confiança simultâneos T2 e os intervalos de Bonferroni. Nessa aula, nós vamos apresentar os intervalos de confiança T e os intervalos de confiança simultâneos T2. E os intervalos de Bonferroni nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Bom,
Se eu tenho um vetor de variáveis aleatórias x, que é uma normal multivariada, de dimensão p, com vetor de médias μ, matriz de covariância sigma, sua distribuição e forma da combinação linear a linha x, que eu estou chamando essa combinação linear de z, ela vai ter média a linha μ, vai ter variância a linha sigma a, e além disso ela vai ter distribuição normal univariada. Isso a gente viu nas propriedades, tá? Então, se eu tiver com uma amostra dos z's, tá? Transforma uma amostra aleatória dos z's obtida, a gente pode calcular o zj para os meus valores observados com j variando de 1 até n. Tá? O vetor de médias e variância dos valores observados amostrais de z são dados por z barra, a linha x barra, e a variância de z vai ser a linha SA, onde x barra e s são os vetores de médias e matriz de covariâncias de x. Esses intervalos de confiança simultâneos eles podem ser desenvolvidos a partir da consideração de intervalos de confiança para a linha μ, considerando várias opções desse vetor de constantes A. O argumento procede da seguinte maneira. Para um vetor A fixado e variância de z igual a linha x, esse é o meu vetor A fixado. A variância de z ela é desconhecida. O intervalo de confiança para a média de z, a linha μ, é baseado na distribuição t de student. T igual a z barra menos μz, s de z, raiz de n, que vai ter essa expressão, raiz de n, a linha x barra menos a linha μ, raiz de a linha SA. E isso leva às declarações aqui sobre z barra, tá? E colocando em função de a linha x barra. E, dependendo do valor de A, eu posso montar diversos intervalos de confiança baseados na t de student com n-1 graus de liberdade. Cada vetor fixado A nos fornece um intervalo associado ao coeficiente de confiança 1 menos alfa. No entanto, o coeficiente de confiança associado a todas as declarações de confianças juntas não é o menos alfa, mas sim um valor menor. No entanto, intuitivamente, nós desejaríamos associar um coeficiente de confiança coletivo, 1 menos alfa, para todos os intervalos de confiança que podem ser gerados para todas as escolhas do vetor de constantes A. No entanto, um preço por essa conveniência de obter um coeficiente de confiança coletivo, o preço que a gente paga é que os intervalos serão mais largos e menos precisos do que o intervalo T para uma escolha específica de A. Tá? Então, olha, dado um conjunto de uma amostra aleatória x1, x2, xn e um vetor de constantes A, o intervalo de confiança de a linha μ dos valores de a linha μ são os valores de a linha μ para os quais o módulo de t seja menor ou igual que t com n-1 alfa sobre 2. Ou equivalentemente, tomando o quadrado, t2 seja menor ou igual que o quadrado de 1t com n-1 graus de liberdade. Escrito dessa forma aqui. Para obter uma declaração de confiança simultânea, desejamos determinar um valor ótimo para a constante C2, que vai definir a minha declaração de confiança simultânea. Então, é um valor ótimo para essa t com n-1 graus de liberdade, t de student, ao quadrado. Ou seja, é um valor tal que T2, esse meu nível crítico, seja pequeno, qualquer que seja a escolha de A. Uma região de confiança simultânea ela é dada pelos conjuntos de valores a linha μ tais que T2 seja relativamente pequeno
qualquer que seja a escolha do vetor A. Parece razoável esperar que a constante T2 seja substituída por um valor maior, C2, quando as declarações são desenvolvidas para muitas opções de A. A gente pode verificar que o valor máximo de T2, quando esse vetor de combinação linear A varia, quando ele varia, esse valor máximo ele vai ser atingido para um valor de A que seja proporcional a SA menos 1 x barra menos μ. A gente pode verificar que a expressão que vai maximizar T2, o A que vai maximizar o valor da expressão T2, a gente pode utilizar um lema 2.50 do livro do Johnson, que ele toma esse quociente entre formas quadráticas, e ele diz que o máximo vai ser alcançado nessa expressão aqui, T2, quando o valor de A for proporcional a essa menos 1 x barra menos μ. Isso é mostrado no capítulo 2 do livro do Johnson, no apêndice dele. Tá? Esse lema, que pode ser utilizado aqui para mostrar quem deveria ser o A escolhido, tá? Para maximizar o valor da T2. Tá? Então, esse aqui é o valor de A escolhido para maximizar. E a gente vai apresentar também uma alternativa que são os intervalos T2. Veja esse resultado. Seja x1, xn, uma amostra aleatória de uma população normal multivariada. E nós vamos elaborar um intervalo de confiança simultâneo para toda a escolha de A. Esse intervalo vai ser a linha x barra menos a raiz de p n menos 1, n vezes n menos p vezes a f de Schneider com a linha SA. Esse intervalo contém a linha μ com probabilidade 1 menos alfa. Veja, com base no resultado 5.23 que a gente obteve, a maximização desse lema é alcançado nessa minha estatística T2 e ela vai ocorrer quando o valor de A for proporcional a essa expressão. Tá? Então a gente observa, tá? Dessa estatística 5.23 que T2 é menor ou igual a C2 implica que essa expressão aqui é válida para qualquer A. Ou seja, a linha x barra menos c raiz de a linha SA sobre n. Esse é o intervalo de confiança para a linha μ. A linha x barra mais ou menos c, a linha SA sobre n. Para qualquer A mais A vai ser escolhido dessa forma, onde C2 vai ser essa minha expressão Pn-1 sobre n-p da f de Schneider. Esse C2 vai ser o ponto crítico da minha T2. Dados os intervalos que contém a linha μ para todo vetor A com probabilidade, para todo A com probabilidade 1 menos alfa, a probabilidade de T2 menor ou igual que C2. Tá? Então, esse intervalo T2, tá? Ele foi obtido a partir do resultado 5.23 desenvolvido, tá? E eles escolhendo C2 igual a distribuição do ponto crítico da minha T2, aqui eu vou obter intervalos que contenham a linha μ para todo A
com essa probabilidade, esse nível de confiança, o menos alfa. Tá? Observe, é conveniente referir-se a esses intervalos que a gente apresentou aqui, e eu estou apresentando aqui embaixo agora, esses intervalos simultâneos, é comum a gente chamar de intervalos T2, uma vez que a probabilidade de cobertura é determinada pela distribuição T2 de Rotland. As escolhas sucessivas de combinações lineares a linha, dessa forma, a linha 1, 0, 0, depois a linha 0, 1, 0, 0, 0, até a última linha 0, 0, 0, 1, para os intervalos T2, nos permite concluir que todos esses intervalos são mantidos simultaneamente com coeficiente de confiança 1 menos alfa, quando a gente utiliza a T2, ó, x barra 1 mais ou menos raiz quadrada da variância dividido por n, e no lugar de utilizar a T de student, a gente vai utilizar a T2 para garantir esse nível de confiança simultâneo 1 menos alfa. Aí vai ser esse T2 crítico, definido nesses intervalos simultâneos. Tá? Observe que sem modificar o coeficiente 1 menos alfa, a gente ainda deixando o coeficiente 1 menos alfa, a gente também pode fazer afirmações sobre as diferenças de médias entre a média MI e MK, das populações I e K, tá? Onde o vetor de a linha é expresso dessa forma, onde a I vai ser 1 e a K vai ser menos 1. Nesse caso, a linha SA vai ser dada por essa expressão, tá? E estabelecemos que o intervalo simultâneo T2 para a diferença de médias vai ser x barra I menos x barra K, mais ou menos esse desvio padrão dessa combinação linear dividido por n, vezes o ponto crítico ao nível alfa da T2 de Rotland. Tá? Aí com isso a gente obtém um intervalo simultâneo para a diferença de médias. Aí nesse exemplo nós vamos apresentar um intervalo de confiança, que vai ser o elipsoide, né, para o problema de radiação do micro-ondas com porta aberta e porta fechada. Aí foi montado um intervalo simultâneo baseado na T2 para o micro-ondas com a porta fechada e depois com a porta aberta. E a gente apresentou também um gráfico da elipse de 95% de confiança, do exemplo 5.3 anterior. Tá? Então, observa, a região de confiança vai ser essa elipse e o intervalo de confiança simultâneo com a porta da radiação, com a porta aberta, vai ser 0,51 a 0,612. Tá? Não, aqui é com a porta fechada, é a radiação com a porta aberta, e com a porta fechada vai ser 0,55 até 0,65, certo? Então a gente observa que esse intervalo T2 de simultâneo, ele é mais amplo do que a minha região de confiança, certo? E se a gente fizer um intervalo T, ele vai ser bem menor do que, vai ter uma amplitude menor do que esse intervalo T2, tá? Então, ó, essas regiões de confiança, o intervalo T e o intervalo T2, são informações complementares na realização da inferência, que permite com que a gente possa complementar ao teste de hipótese T2 de Rotland
Quando a gente realiza esse teste de hipótese T2 de Rotland, a gente pode montar a região de confiança, é um complemento. A gente pode fazer os intervalos T para as componentes do vetor de médias μ e também os intervalos T2 simultâneos, que eles são mais amplos, tá? Eles são mais amplos, no entanto, ele tem um nível de confiança que ele é simultâneo para todas as escolhas do vetor A', ok? Então, por hoje a gente vai ficar aqui. A gente viu nessa aula as regiões de confiança e 2 intervalos de confiança simultâneos. Em seguida, na próxima aula, a gente vai apresentar o intervalo de confiança simultâneo para média e para diferença de médias, quando a gente trabalha com os intervalos de Bonferroni, tá? Que serão apresentados na próxima aula. Aí, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima.